Alô, alô, Diadema, estamos aqui hoje começando mais um podcast do Fala Jean, onde a gente está aqui com grande presença ilustre do nosso Sub-15. Fico feliz com a presença de vocês. A gente vai estar passando um pouco da história de vocês, um pouco da história da nossa cidade, para todos os moradores aqui estar conhecendo um pouco do nosso trabalho e um pouco das nossas ideias para o futuro. Então, muito obrigado por ter recebido o convite. Vocês são jovens aí com um futuro brilhante pela frente. A gente está aprendendo um pouco com vocês também, o que vocês querem de melhoria para o esporte. Isso vai ser muito bom para mim. A gente já tem uma experiência, ouvir jovens aí que têm grandes objetivos, para a gente seria muito bom. Então, vou deixar vocês se apresentarem, fiquem à vontade, que é um podcast onde a gente vai ter o maior alegria possível para a gente descontrair mesmo e contar um pouquinho da história. Boa noite, meu nome é Eduardo e eu faço parte da comissão técnica do projeto nacional de lá do Parque Cristo. Boa noite, meu nome é Breno, sou goleiro, faço parte do Sub-17 do projeto nacional de Adema do Parque Cristo. Boa noite, eu sou o Lucas, faço parte do projeto social nacional de Adema e sou pivô. Boa noite, meu nome é Matheus, conhecido como Sapo, faço parte do projeto nacional de Adema. Boa noite, me chamo Gabriel, mais conhecido como Romário, e eu faço um fixo. A rapaziada aqui tá meio nervosa, hein? Tá bom que vamos. Pessoal, prazer mesmo estar recebendo vocês aí. Agradecer ao treinador de vocês, o Feijão, o Ítalo, parabenizar eles pelo excelente trabalho que está tendo aí com vocês. A gente fica muito feliz com o projeto que a gente tinha um sonho lá atrás, e hoje a gente vê aí vocês campeão do campeonato lá, a gente ficou muito feliz, a torcida, levamos bateria, foi um projeto muito maravilhoso, e a gente quer estar aqui descontraindo com vocês, ouvir algumas perguntas, vi que vocês prepararam algumas perguntas para a gente aí, vamos para cima, passar um pouquinho essas ideias do pessoal, perguntar quem quer fazer a primeira pergunta, pode ficar à vontade. O mais velho começa. Então, primeiramente, é um prazer imenso estar com o Jean aqui, né? Hoje nós vamos ser o entrevistador dele. Ele é referência para nós aí na Varsa, já foi campeão 2 vezes da Pioneer e é o nosso futuro vereador aí, ó. E eu vou começar com a primeira pergunta para ele. Então, Jean, saiu aqui a primeira pergunta que nós preparou, que a primeira pergunta é: como você planeja apoiar os times armadores de Diadema? Eita, o homem já pegou uma pergunta, hein? Pra gente, a gente fica muito feliz. Falar de futebol amador de Diadema para mim é um privilégio, onde, graças a Deus, eu consegui conquistar o meu nome, consegui conquistar o meu legado. Então, pra gente é muito importante falar sobre o futebol baseado de Diadema, quando a gente tem grandes ideias, não só com o esporte, também com o futebol feminino, com o futebol sub-11 ao sub-17. A gente tem várias ideias aí para estar melhorando, principalmente a estrutura, né? O futebol de base precisa de uma estrutura boa, precisa de grandes campeonatos, para ter grandes campeonatos precisa de apoiadores, patrocinadores. Então, creio que a gente, com o trabalho que a gente tem, com as habilidades que a gente tem, a gente vai conseguir colocar o futebol amador de Diadema no pódio aí, onde a gente sabe que já revelou vários jogadores, grandes jogadores de nome, saíram do futebol amador de Diadema, jogadores do Campanário, jogadores do Dourado, jogadores da Pirapolinha. Então tem jogadores de toda a região de Diadema. Diadema é um cenário de grandes talentos. Cada vez mais com ideias. Então, muito boa sua pergunta. Vamos para cima. A gente precisa do futebol amador, precisa dos diretores que estão correndo junto com a gente buscar melhorias, que a gente sabe que precisa de melhorias, precisa de grandes ideias, precisa de renovação também, principalmente nos campeonatos aí. A gente vê São Bernardo sendo o top da área especial,
A gente vê Santander crescendo e Diadema está ali meio parado, então a gente quer estar crescendo isso daí. Voltando àquelas origens, quero ver grandes times jogando no campo do Piraporinhas, lotado com grandes eventos. Como você enxerga o papel da mistura do futebol na formação de novos talentos? Muito boa essa pergunta. Para a gente é muito bom, né? A gente vê grandes talentos, que eu falei aqui, através do futebol amador. A gente teve aí também, na Taça das Favelas, tivemos grandes jogadores, conseguimos colocar jogadores em clubes. Então, para a gente é muito bom. A gente acha que tem que ter um olhar lá de trás também, colocar o sub-11, dar uma estrutura para os jovens aí, para a gente estar, quando a gente chegar no sub-17 já estar preparado. Então, para o pessoal, a gente tem que preparar para quando chegar lá e já saber o que tem que fazer. Porque senão chega no sub-17, está cru, não sabe isso, e o pessoal manda embora. Então, eu creio que dá para fazer um grande trabalho, tanto no sub-11 ao 17, para a gente poder revelar cada vez mais jogadores aqui na cidade. Boa noite, Jean. É um prazer estar com você. Você que foi um grande treinador, ainda é um grande treinador. E a pergunta também para você é: existe algum plano para aumentar o número de escolinhas de futebol na cidade? Então, sempre tive um sonho, né? A gente sempre teve um sonho aí de estar aumentando o futebol na cidade, aumentando o número de escolinhas, e que não costumo dizer, a gente pegar um atleta de 5, 6 anos, preparar ele, pode ser que a gente não consiga formar um grande atleta, mas a gente consiga formar um grande cidadão. Então a gente quer estar ampliando. Tem grandes escolinhas aqui na cidade, trabalhei nas escolinhas aqui durante 3 anos como professor da escolinha, só que a gente quer melhorar, dar mais estrutura para as escolinhas, ter um olhar diferente, não só para os atletas, mas também para os professores. Então é uma ideia nossa de estar ampliando, está colocando cada vez mais campos, principalmente nas comunidades onde a gente quer tirar o celular um pouco dos jovens, tirar um pouco eles da rua e colocando eles no devido lugar, que é praticando esporte, não só de quadra, também no campo. Então é uma ideia muito boa de abrir um número de escolinhas e aumentar essa estrutura aí. Boa noite, Jean. É uma prazer imenso estar com você, né? Um dos melhores durante a Piona, um dos campeões da Piona. E a pergunta que eu tenho para você é: como o futebol pode ser integrado às escolas da cidade? Parabéns, essa pergunta é difícil, hein? Não, rapaziada aqui, cara, pergunta boa, hein? Então, essa é uma ideia que eu creio que eu participei muito na minha infância, principalmente na escola, era o famoso interclasse, né? Aquele interclasse que pegava fogo, onde a gente parava a escola, uma escola deixava todo mundo assistindo lá, e depois a gente ia jogar a escola contra a escola. Então são ideias que eu creio que dá sim para tirar do papel. A gente vai em várias escolas aí fazer visita, principalmente depois da taça, e chega lá, as crianças não têm uma competição dentro da escola. Então eu creio que dá para voltar isso daí. A gente ter ideias, dividir essa ideia com os jovens da escola também, para eles estar puxando e passando para os professores. Então eu creio que dá para fazer sim. É a que eu falei, aquele futebol de ter classe, quem jogou, jogou, quem viveu, viveu. Boa noite, Jean. Como o moleque falou, realçar aqui que é um prazer enorme estar com você, campeão da Piona. E é isso, vamos para a pergunta. Há espaço para mais campeonatos e torneios de futebol na cidade? Com certeza. Como eu costumo falar, graças a Deus joguei grandes Copas em São Paulo, com grandes premiações, grandes públicos, grandes estruturas. Então, creio que dá para fazer sim aqui em Diadema. A gente vai brigar muito para ter um grande Copa aqui em Diadema. O campeão, como você falou, eu fico até feliz que estão lembrando da Pione. A gente foi campeão da Pione há 2 anos. Hoje é a maior Copa de São Paulo. E eu falo, tudo tem que começar, tudo tem um pontapé. Eu fui campeão da primeira Pione, no campo do Loteia, onde lá não tinha uma estrutura muito grande. E hoje você for lá, você vê aquela estrutura sendo feita, do Santa Amélia também sendo renovado.
graças ao pontapé que o Sérgio lá deu com o pessoal do Pione. Então a gente sabe que se não tiver o pontapé inicial, não adianta ter o sonho. Então creio que dá sim para a gente fazer, dá sim para a gente brigar. Creio que uma Copa aqui em Diadema com uma premiação boa vai trazer grandes times, o time vai começar a se mobilizar. Então a gente vai brigar por isso, vai começar com os times, não só de futebol, também de salão. Creio que o salão merece, o futsal merece uma atenção melhor também. Eu conversei com grandes amigos, não tem várias Copas, mas não tem premiação legal. E a gente que já foi dono de time sabe da dificuldade, sabe que precisa ter uma premiação legal, pelo menos para você ter uma estrutura digna, uma peça digna depois do jogo. Então, muito boa essa pergunta. Me fala interclasse, me lembra até um pouquinho do meu passado, porque a minha sala foi campeã, só que eu não joguei a final, hein? Fui expulso na semifinal. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Jean, que a pergunta diz assim: como você vê o papel do futebol na vida dos jovens de Diadema? Ótima pergunta. Primeiro, antes de responder essa pergunta, gostaria de estar agradecendo todo mundo que está assistindo a gente aí. A gente é um privilégio, para mim principalmente. Eu que já fiz o Fala Jean, e onde eu faço as perguntas, e hoje eu estou tendo esse privilégio de estar recebendo perguntas e recebendo perguntas de pessoas jovens. Então, para a gente é muito bom isso daí. São perguntas que vocês montaram, então a gente fica feliz, e fica feliz com quem está assistindo a gente aí. Tudo aqui no improviso, e está sendo magnífico para a gente. Então, respondendo a sua pergunta, se eu só lembrar aqui no final da pergunta, como que eu vejo o papel dos jovens de Diadema? Eu vejo que precisa de um olhar diferente. Que nem eu falei para você, a gente tem o privilégio de ter revelado jogadores para clubes, a gente teve oportunidades também de estar colocando, indicando jogadores para fazer peneira, fazer avaliação, e é isso que a gente precisa. A gente precisa ter aquele olhar de poder ajudar, poder ver como está o dia a dia dele. A gente sabe que futebol não é só entrar em campo e jogar, a gente sabe que tem toda a estrutura dentro de casa, tem toda a estrutura fora de campo, onde a gente tem que olhar. A gente não sabe o que está acontecendo na sua casa, a gente não sabe qual é a dificuldade que você está passando. Então, para mim, como fui professor de escolinha, eu aprendi muito com grandes professores, professores aí que estão mais de 15, 20 anos na escolinha. Então, eu aprendi que a gente tem que conversar com os atletas, ver o suporte que eles precisam, para a gente estar indicando, para estar auxiliando eles da melhor maneira possível. Então, eu tenho uma felicidade muito grande de ter compartilhado isso com os atletas, ter ouvido, ter evoluído com eles. Então, para a gente, uma obrigação que eu sinto de poder ajudar eles. Como for um jogador profissional, a gente tentar ter mais jogadores profissionais e ter mais cidadão do bem para a gente ter um Diadema melhor. Fazer outra pergunta aqui do Jean. Pergunta diz: o que poderia ser feito para melhorar as condições dos campos de futebol de Diadema? Essa é uma pergunta que não chega a ser uma pergunta, né? Chega a ser um contexto geral do que eu faço, reflito dentro de campo. Como vocês falaram, a gente sabe da dificuldade que é você chegar no campo do ABC e ver as condições do campo igual tá. É chateante para a gente que joga futebol, para a gente que sabe como que vai trabalhar a semana toda e quer ir bater no futebol no final de semana e ter um campo para aquelas situações. Que nem agora, na semana, a gente foi visitar, fazer uma entrevista de futebol feminino no campo do Albatroz, ali no campeonato do Benfica, e as luzes de 20 lâmpadas funcionar assim. Então, são situações que a gente quer estar melhorando. Isso é uma bandeira que eu estou levantando, é uma causa que eu vou levantar, vou brigar, onde a gente quer melhorar a estrutura dos campos, melhorar a estrutura do vestiário. Eu acho ridículo você jogar uma semifinal de uma especial e você ter que esperar o outro time sair do vestiário para você se trocar, você não poder guardar os seus pertences dentro do vestiário, porque só tem 2 vestiários. Futebol feminino, todo mundo fala de futebol feminino, mas a gente não vê um banheiro adequado para o futebol feminino. Então são situações que a gente fica até chateado, a gente vai brigar, e não fala pessoal, se a gente não lutar por isso, vai continuar do mesmo jeito. Então eu vou brigar por isso. Vocês são uma geração nova e eu creio que vocês vão lutar com a gente também. Vocês querem condições boas, querem jogar no campo bom. Como eu falei, eu era da época do terrão.
Então, você jogar terrão era horrível, você chega com o joelho todo ralado, todo machucado, e hoje tem campo society na cidade, só que tem campo que está lá abandonado, está esquecido, já foi colocado gramado há mais de 10 anos, então a gente vai brigar para estar melhorando, e na onde quer terrão a gente vai brigar para estar colocando o gramado sintético também, que é isso daí, é bom para a comunidade usar, não só no futebol, como eu quero colocar outras atividades dentro do campo, colocar um público idoso, um público jovem também, que não gosta de futebol, mas dá para fazer várias outras atividades, igual vejo em São Paulo, o pessoal pratica até futebol americano. Então a gente quer trazer esse plano de Diadema e dá para fazer isso, não é uma coisa de outro mundo, é querer e botar as caras e fazer, não é prometer não. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o Jean. Quais são as principais áreas que precisam melhorar melhorias em Diadema? Essa pergunta foge até do contexto de vocês, né, do futebol. A gente precisa primeiro melhorar em Diadema a saúde. Saúde aqui é uma calamidade. O pessoal fala da saúde, mas se você for na UBS aqui, se demora 2, 3 horas para ser atendido, como já aconteceu com a gente, atletas nossos, não só do Sub-17, mas também do feminino, foi passar na UBS e demorou 2 horas para ser atendido. Então, são situações que até deselegantes, desagradáveis para a gente estar passando por esse momento. Então, a gente tem que brigar pela saúde, pela educação, principalmente também pela segurança, onde a gente tem um trabalho lá que vocês participaram no Kalimann. Olha que bacana. Vocês participaram, fizeram um evento lá, eu estava lá de fora só, estava vendo o jogo de vocês. Que legal aquilo ali. Só que como que era o Kalimann há 6 meses atrás? Então a gente conseguiu mudar aquilo ali, conseguiu mudar aquele ambiente, só que precisa de segurança, porque aí tendo segurança, vai ter mais eventos, vai ter mais jovens utilizando aquele espaço, onde a gente vai conseguir fazer várias outras atividades, onde ver o boxe lá com o Balboa, ver o basquete lá com o pessoal do Fernando, o pessoal do Digão. Então são coisas legais, agora tem o funcional também, só que tem que dar segurança, né? Espaço público, tem que dar segurança ali para quando tiver alguém que estiver fazendo coisa errada, a gente está tirando do local. Então a gente vai brigar para aumentar a segurança, melhorar as UBS aí, porque o pessoal fala de hospital novo, hospital não sei o quê, vai ter que melhorar o que tem primeiro. Uma pergunta aqui para o Jean. O que precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida nos bairros de Diadema? Então, para melhorar a qualidade de vida, eu acho que, principalmente para a gente que é do meio do esporte, é colocar mais atividades. Hoje, eu costumo falar que, principalmente depois da pandemia, o pessoal não tirou o vício do telefone, não tirou o vício de ficar mexendo no celular, onde na pandemia era para ser o contrário, a gente aprendeu que dá para fazer várias atividades de casa, dá para você aproveitar o trabalho ali que dá para fazer. Então a gente quer o quê? Colocar atividades, não só em praças, como em parques, como em colégios, como em campos, onde que você colocar atividades esportivas vai diminuir remédio, vai diminuir problema respiratório, vai aumentar a coordenação motora das crianças, porque crianças que sabem correr. Então a gente quer estar melhorando isso daí. É uma luta que a gente vai ter, onde eu vejo algumas pessoas já fazendo funcional, fazendo vários projetos que são por conta própria. São pessoas que têm um sonho, tem pessoas que vai lá e começam a dar uma aula e, graças a Deus, o trabalho deles está ali dentro. Então eu acho que tem que fazer o quê? Unir as lideranças e ter um trabalho coletivo para ampliar cada vez mais. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o Jean. Quais são as principais dificuldades que os jovens atletas enfrentam na cidade? Essa daí é boa. A gente, principalmente, por ter sido o time campeão da Taça das Favelas, por ter sido o time que levou Diadema para Globo, com toda a dificuldade. Então, eu acho o seguinte, que a estrutura, a gente sabe da dificuldade, teve jogadores que iam andando para o treino, saía do Piaporinha, vinha andando até o Campanário. Quando o treino era no Casa Grande, saía daqui do Campanário e ia andando até lá.
Então são situações que eu creio que dá para melhorar, dá para ter um bolso atleta para todo mundo que participa das atividades. Então é uma luta que a gente vai brigar muito. O futebol feminino vem numa crescência gigante, onde eu tenho que cada vez mais falar delas, porque o que elas fazem é sobrenatural, serve de inspiração o masculino, serve de inspiração para grandes jovens que estão começando agora. Elas tiram do bolso para estar proporcionando toda essa alegria dentro de campo. É um futebol que não tem pancadaria, é um futebol que é bem jogado, futebol de qualidade e não tem estrutura nenhuma. Então eu creio que com a nova etapa que eu estou vindo agora, a gente vai conseguir sim abrir portas, vai conseguir sim brigar, lutar por melhorias tanto no futebol feminino, quanto no futebol masculino, quanto para qualquer outra modalidade. Eu costumo falar aqui no futebol, para quem está assistindo a gente, porque a gente está fazendo com vocês que são do futebol. Só que a gente quer estar ampliando esse podcast, a gente quer estar falando podcast com todos os tipos de esporte, vôlei, basquete, ginástica artística. A gente quer conversar com todo mundo e ver qual que é a dificuldade. Aí ele não está fazendo essas perguntas para mim poder estar respondendo, estar vendo qual que é a melhor forma possível da gente estar melhorando isso na nossa cidade. A gente precisa de melhorias. A gente está cansado de promessa, a gente precisa de melhorias. Verdade, hein? Nós que somos atletas aí, nós sabemos a dificuldade que nós passamos em casa e também nós sabemos aí como que se locomover, tirar até mesmo do nosso bolso aí. E às vezes é difícil, estava falando aqui, e eu, como jogo bola, estava lembrando quantas vezes eu fui de busão, fui de metrô para jogar bola em lugares longe e tava aquela fila, tava lotado o trem, e eu cheguei até a me emocionar quando você estava falando, porque a gente mesmo tira do nosso bolso para jogar por amor, e a gente vai com o maior prazer do mundo jogar, aí às vezes chegar lá no campo não tem uma iluminação boa, às vezes chegar lá no campo, às vezes mesmo o gramado tá todo ruim, não tem como jogar, muita gente já machucou o joelho, tornozelo aí, e eu acredito no meu futuro vereador aí. E Jean, eu tenho mais uma pergunta para você, e é assim a pergunta: o futebol pode ser uma ferramenta para afastar os jovens da rua? Hoje não só o futebol como o esporte é o maior meio de inclusão social, onde a gente consegue tirar jovens da rua, jovens da depressão, jovens da droga. Então eu creio que a gente tem que ampliar esse trabalho no esporte, porque você pegar um menino usando droga, igual a gente já pegou, um menino de 14, 15 anos, a gente chegar, conversar com ele, mostrar para ele o caminho do futebol, mostrar o caminho do boxe, mostrar o caminho da capoeira, a gente está dando alternativas de vida para ele, onde ele pode se encaixar e pode sobreviver daquilo, ou pode montar a família dele através daquilo. Eu falo por mim, graças a Deus, tudo que eu conquistei hoje foi através do futebol. Então, minha família é através do futebol, tudo que eu ganhei foi através do futebol. Então, o futebol é um maior meio de inclusão social. Então, creio que dá sim para a gente resgatar vidas, dá sim para a gente ter uma iniciativa melhor, principalmente com esses jovens aí que estão meio perdidos, muita bagunça, muito caminho errado. Então, a gente que já tem a vivência, já tem uma experiência, dá para passar para eles o melhor caminho e que nem costumam falar. Se você mostrar um caminho só, pode ser que ele não gosta do futebol, não quero saber mais disso. Agora, se você mostrar 10 alternativas para ele, com certeza ele vai se encaixar em alguma. Mais uma pergunta aqui para o Jean. Como o esporte pode contribuir para o desenvolvimento da cidade? Rapaziada, aqui não está de brincadeira não, hein? Pergunta atrás de pergunta, só pergunta boa. Então, para a cidade é muito bom, principalmente eu falo do esporte em cima do futebol. O que acontece? Tem vários comércios locais que através do futebol ali, eles sobrevivem e têm a sua renda. Então, se você tem um campeonato bom na cidade, automaticamente vai vir empresas boas, vai vir patrocinador bom, vai vir público bom, onde vai gerar o quê? Renda para a cidade. Então, o que eu acho que falta hoje é a organização em cima disso, a gente criar cada vez mais copas de qualidade, para a gente poder estar divulgando essas copas. Que nem costumam falar, não adianta você fazer 10 copas e a divulgação das 10 ser horrível. A gente tem que fazer uma copa boa, aí depois faz a segunda copa boa,
E assim vai aumentando e vai gerando rendas até mesmo para atletas. Costumo falar que o futebol de base está crescendo cada vez mais. Tem jogadores que sobrevivem através do futebol de base. Mas por que eles sobrevivem? Porque eles vão jogar em lugares de qualidade, Copa de qualidade. Agora mesmo você falou, você vai jogar num campo ruim, uma Copa ruim, uma Copa com organização ruim, acaba que acontece o quê? Pode acontecer coisa ruim. Então a gente vamos brigar por isso, vamos ter um olhar diferente, um olhar de favela para isso. Graças a Deus eu sou morador de favela, eu nascido e criado em favela, sempre lutei por o crescimento da favela. Então a gente vai estar brigando para cada vez mais o esporte dentro da favela ser um pontapé inicial na vida do ser humano. Pode ressaltar que nós, jogadores, não pegamos só ônibus, metrô, lotado. Tem moleque aí que vive pegando, comprando uma balinha para vender na rua mais tarde, para conseguir dinheiro para comprar chuteira para não jogar descalço. E a pergunta que eu tenho para você, Jean, quais são as suas prioridades para o futuro de Diadema? Então, a gente tem grandes prioridades. Graças a Deus aí eu tenho um trabalho desde 2019, onde eu aprendi muito e vi muito a dificuldade real, principalmente das comunidades. Então, eu creio que com toda a estrutura que eu tenho através de mim, com meus amigos, meus familiares, a gente vai conseguir brigar, batalhar cada vez mais para a gente, como eu falei, a gente não olhar só para o esporte, a gente na saúde, a gente na educação, a gente no empreendedorismo, porque hoje o melhor meio para você ajudar um jovem é você arrumar um emprego. Nem você falou, uma criança vai vender uma bala para comprar uma chuteira. Agora, se você ir lá e ajudar o pai dele, o familiar dele, a mãe dele, arrumar um emprego decente para ela, com certeza ela vai conseguir ajudar ele. Entendeu? Então, eu creio que a gente tem que ajudar, tem que formar essas pessoas, dar cursos profissionalizantes. Tem vários cursos aí que, se você fizer um curso de cabeleireiro, um curso de barbeiro, você consegue sobreviver. Se você fizer um curso de manicure, um curso de cílios, é que a gente fala, são pequenas coisas, pequenas atitudes que o ser humano pode ter que pode mudar a vida de outro ser humano. Então, a gente vai brigar por isso, para trazer mais empresas também, mais parceiros para a cidade, onde a gente vai conseguir ajudar mais famílias. Automaticamente a gente ajudando as famílias, vai estar ajudando os jovens e a gente não vai ter esse problema que você citou. A gente vê muitos jovens aí vendendo balão, a gente vê muitos jovens aí fazendo coisa errada, e a gente precisa ter um olhar diferente para eles, mas para ter um olhar diferente a gente precisa ter um caminho para eles. A gente já tem essa experiência, já tem esse trabalho, então se Deus quiser só ampliar cada vez mais, para não só formar jovens aqui na região do Campanário, na região do Lençóis, na região do Caema, mas também ajudar na região do Dourado, ajudar na região do Piraporinha, ajudar lá no Casa Grande, ajudar na Copa, no Naval. A gente tem que ampliar, buscar cada vez mais ajuda, conhecimento, recurso e principalmente, o que eu costumo falar, amor ao que você faz. Se tudo que você faz com amor, dá certo. Se você fizer as coisas com amor, com dedicação, vai ser só mais um mentiroso subindo em cima de caminhão. Pessoal, agora a gente vai estar encerrando o nosso podcast. Gostaria de agradecer muito vocês. A gente vai estar fazendo a última pergunta aqui e depois eu vou deixar o microfone livre para vocês fazerem um agradecimento, mandar um boa noite para quem vocês quiser, um abraço para quem vocês quiserem. Fiquei muito feliz, estou nervoso sim até agora. São perguntas muito difíceis. A gente fica muito feliz, que são coisas que a gente não se preparou, são coisas que, graças a Deus, Deus vem abençoando e vem colocando no nosso trajeto. São coisas que a gente já viveu e que a gente sabe que a gente pode melhorar. A gente não promete nada para ninguém, mas a gente faz acontecer. Então é isso que a gente quer estar fazendo com vocês, auxiliando o máximo que a gente tiver que auxiliar, parabenizar pelo título de vocês lá, fiquei feliz demais. Então a gente vai encerrar a última pergunta aqui. Quem que vai fazer essa última pergunta aí? Como você disse, os meninos já foi campeão aí do circuito aí.
e ele está buscando mais um troféu. Mas agora, para fugir um pouquinho do tema aqui, desse nervosismo, deixa eu te perguntar, Jean, qual é a sensação de ser campeão na Supercopa Pioneer, que se tornou a maior Copa aí de São Paulo, e ter 2 títulos de Copa Pioneer não é para qualquer um não, hein? E ainda recebeu o prêmio de melhor volante. Qual é a sensação? Essa sensação é maravilhosa. Eu tive o privilégio de ser campeão da primeira Copa Pioneer com São Carlos, 2016, e depois ser campeão com o Arado Verde, ser capitão do Arado Verde, ter sido consagrado o melhor volante da competição. Para mim foi algo mágico. São coisas na vida que a gente deixou um legado. Graças a Deus, onde eu chego, sou reconhecido através disso que a gente fez, através do esporte que a gente se dedicou. Fui jogador profissional, tive minha história profissional, só que a maior alegria foi o futebol de base, o que me deu a melhor sensação foi o futebol de base. Então, para mim é muito boa essa pergunta, a gente fica feliz dessa lembrança. Hoje a gente não está jogando mais, mas a gente está ali acompanhando, vendo cada vez mais o crescimento do futebol vaziano, não somente na cidade de São Paulo, mas a gente está vendo que tem pessoas brigando e batalhando aqui em Diadema, mas a gente vê também a dificuldade que sempre tem aquele que vai lá e sempre é contra ou que atrapalha. Então a gente vai estar se unindo a essas pessoas que realmente querem fazer a diferença. Vamos estar lutando junto para, se Deus quiser, ter vários campeões de Diadema aqui ganhando a Pioneer, ganhando Copa do Busão, ganhando Copa 9 de Julho. Então eu fico feliz que agora a gente tem o Brunão, amigo nosso, tá, finalista da Copa Pioneer esse ano. Vou lá torcer, vou prestigiar também. São pessoas que são amigos e tem uma história, né? Tem uma história e vai poder passar um pouquinho da história, igual eu estou passando para vocês. Não é só o futebol, tem várias outras situações que acontecem fora de campo, onde eu aprendi, vocês também vão aprender, vão se dedicar, respeitar sempre o pai e a mãe de vocês, que é fundamental, respeitar a família de vocês. Que eu falei, vocês, para mim, não sendo um jogador profissional, mas sendo um cidadão do bem, tendo a família de vocês, construindo o legado de vocês, para mim é gratificante. Eu vou estar aí para estar ajudando e passando um pouco da experiência para vocês. Eu quero agradecer primeiramente aí, para minha mãe, que acabou de mandar uma mensagem, está assistindo aí, Um beijo, mãe. Eu quero mandar um abraço para minha tia Daniela aí, Um beijo, tia. Tia. É uma experiência muito boa estar aqui com vocês. Eu quero mandar um beijo para minha mãe. Um beijo, mãe. Sempre que faz podcast, agora eu tive a oportunidade de estar aqui como ainda o melhor volante da vaga. É uma honra estar com você. Eu queria mandar um beijo e um abraço para minha mãe, que sempre vem me apoiando no futebol. Beijo, mãe. É um prazer estar aqui hoje. Queria mandar um beijo e um abraço para minha mãe, minha avó. E aproveitar para falar do meu parceiro que está abrindo uma loja. Está ligado que eu te amo, né, irmão? Então um beijo para você também e tamo junto. Aí sim, parabéns. Gostaria de também agradecer os familiares de vocês que deixaram vocês estar participando do programa com a gente, tá fazendo essa pergunta. Então, vou mandar um abraço para todo mundo, um abraço a todo mundo que assistiu o programa. Espero que a gente conseguiu passar um pouco da ideia da gente, um pouco da nossa história também, passar um pouco da dificuldade que tem a cidade, do que a gente quer fazer na cidade. Então, fico muito feliz com a pergunta de vocês. Esse é um primeiro Palagiano que eu sou entrevistado, então para mim é um motivo de felicidade estar com vocês aqui. Pessoas são jovens, com cabeça boa, não são jovens que não pensam em nada, são jovens que querem crescimento. Então fico muito feliz de estar ouvindo vocês, mostrando que a favela não é carência, a favela é potência, a favela consegue sim colocar grandes jogadores em prática, grandes atletas em atividade. Então vamos lutar cada vez mais. Sei que é difícil, a luta é difícil, mas eu estou à disposição, não só de vocês, mas todos os moradores de Diadema, onde, se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo e vai conseguir mudar a realidade desses jovens e a realidade dessa cidade aqui. Tamo juntos, muito obrigado, fiquem com Deus, viu? Tamo junto.